mais renomado advogado criminalista do Brasil falando da Lava Jato e os crimes cometidos por Sérgio Moro e seus asseclas, credo. Estava advogando para Alberto Seff em setembro de 2014. Eu entrei com o habeas corpus e os procuradores da Força Tarefa exigiram do Alberto Seff, que estava preso, que desistisse do habeas corpus. Eu achei aquilo tão escandaloso, meu querido Beto, que eu imediatamente vi que eu precisava estudar essa operação. A nossa operação Lava Jato, na verdade, era um projeto de poder. Um projeto de poder, nada mais do que isso. Eu não quero tocar em alguns detalhes. É claro que houve corrupção, é importante que faça o enfrentamento. Ninguém pode enfrentar a corrupção fazendo corrupção. Ninguém pode enfrentar a corrupção rasgando a Constituição da República. O ministro Gilmar Mendes deu uma definição exemplar sobre o que significa a Operação Lava Jato depois de tanto tempo. O maior escândalo judicial da nossa história. A Operação Lava Jato, nas palavras do ministro Gilmar Mendes, e olha que eu falei isso durante 13 anos, 12 anos correndo no Brasil, 8 anos já depois que esses procuradores da República, da Força Tarefa, coordenados por um juiz federal, o que é crime? Coordenados por um juiz federal, eles se sentiam semideus. Eles acreditaram na imprensa que os tornou semideuses e heróis da pátria, por serem indigentes intelectuais, absolutamente despreparados intelectualmente. Se tivesse lido Brecht, teriam visto que está lá, triste do país que precisa de heróis. Ou se tivesse lido Fernando Pessoa no poema Ilia Reto, que fale, arre, estou farto de semideuses, onde é que há homens no mundo? Eles acreditaram que eram deuses e semideuses e atropelaram a Constituição e os direitos e garantias constitucionais. Essa é a definição hoje, depois de tantos anos da Lava Jato. O ministro Gilmar Mendes, ele diz que, infelizmente, a Operação Lava Jato, coordenada por um juiz que tinha os seus procuradores adestrados. Isso hoje não tem dúvida disso. Está comprovado. Ele disse que terminou como uma organização criminosa. Olha como é grave. Sabe por que eu tenho o maior prazer de estar aqui em frente a essa casa que eu respeito tanto? Porque não é possível que o Supremo Tribunal Federal diga que houve corrupção no sistema de justiça ao tornar parcial aquele julgamento famoso e histórico do Supremo Tribunal, anulando as sentenças. Eu pergunto aos senhores que são, às vezes, nem são estudantes de direito, nem são advogados. Por que o sítio de São Paulo foi julgado em Curitiba por uma questão política? Por que o triplex do Lula foi julgado em Curitiba por uma questão política? Aquilo que interessava ao senhor Sérgio Moro e os seus procuradores adestrados, ele levava para ele, porque ele foi o responsável, inclusive, boa parte responsável, pela instalação do fascismo no Brasil. Porque ele foi o grande eleitor de Bolsonaro. Ao prender o Lula, que era o único que estava na frente de Bolsonaro naquele momento, manter o Lula preso 580 dias, e depois aceitar. Olha, numa definição clássica que qualquer menino de primeiro ano do direito sabe disso, a definição clássica de corrupção. Ele pegou o ato de ofício, prendeu o Lula, e depois ainda com a toga nos ombros, teve a disfarçatez de aceitar ser ministro da Justiça daquele que ele tinha conseguido eleger. Isso é um escândalo, isso é um escárnio. Felizmente a história está mostrando quem era esse grupo que coordenava a organização. Eu nem vou falar do prejuízo que deu para o Brasil, porque teremos várias pessoas que viram aqui para fazer esse enfrentamento. O meu curto espaço de tempo será para fazer o enfrentamento daquilo que para mim é o mais importante. Um grupo apoiado pela grande mídia, ainda temos aí as viúvas da Lava Jato frequentemente na grande mídia, um grupo que acabou com a reputação de muitas pessoas sérias do Brasil, que fez o enfrentamento. Eu fui advogado de mais de 20 pessoas na Operação Lava Jato. É humilhante. O que eles fizeram com o Instituto da Delação Premiada, qualquer advogado sabe disso, foi um estupro no Instituto. Porque o subprocurador da República admitiu, por escrito, no STJ, e não teve absolutamente nenhuma reação por parte dos procuradores, que eles faziam as prisões para obter delação. Isso é um escárnio. Isso é tortura. Tortura legalizada em nome do combate à corrupção. Imagine o que é você levar o cidadão para a prisão, sendo muitas vezes inocente. E vou relatar um caso aqui que me dói relatar. Eu fui advogado do Raul Smith, um brasileiro português em Lisboa. Ganhamos a extradição. E aí, estranhamente, logo em seguida, houve uma busca e apreensão na casa da filha dele, que era cineasta, que não tinha nenhuma ligação, absolutamente nenhuma ligação com o que o pai fazia. Depois ficamos sabendo dos diálogos, onde diziam, vamos prender a filha que ele volta para o Brasil. Criminosos, covardes, ir para cima de uma menina inocente que não tinha nenhuma relação com o que estava sendo investigado. Essa é, para mim, uma definição exata. Sabe o que é prender uma pessoa inocente para conseguir delação? É crime, é tortura. Mia Couto, no poema Versos do Prisioneiro, a sentença, fala, você tem que aprender a respeitar a vida humana, diz o juiz. Parecia justo, mas o juiz não sabia que para muitos a vida não é humana. O prisioneiro retorquiu. Há muito me demiti de ser pessoa, e proferiu por fim. Um dia a nossa vida será, enfim, viva e nossa. É isso. Vocês não podem ter noção, eu sou advogado criminal, só faço isso na vida. Do que significa uma prisão injusta. Uma prisão do que se faz numa pessoa pelo fato de ser um inimigo político. A Lava Jato nada mais foi do que um projeto político de poder. Coordenado por um juiz, que eu já conhecia, porque já tínhamos ganhado uma outra operação gravíssima dele. Coordenado por um juiz que coordenava procuradores da República, que instrumentalizaram o poder judiciário.
instrumentalizaram o Ministério Público, com o apoio da grande mídia. E eu falava lá no início, deputada, falava assim, temos que investigar, porque certamente tem interesse econômico e financeiro, que estão quebrando as empresas. Combata-se a corrupção é feita por diretores, por presidente, por funcionários. Eles quebraram as empresas. E aí, depois, o que se descobriu? Isso é um ponto fundamental, meu querido Beto Richa. Isso é um ponto fundamental. O que se descobriu é que existia, sim, um conluio com autoridades americanas, inclusive naquela feitura daquela fundação privada, onde 2,5 bilhões seriam aproveitados. É quase um fundo partidário que esses procuradores indigentes intelectuais, sem escrúpulo nenhum, queriam fazer para fazer política. Quem diz isso não sou eu. Eu disse durante 8 anos Brasil afora. Mas quem diz isso é o relatório do Conselho Nacional de Justiça. Olha só, o que eu queria mais trazer para a reflexão aqui dos meus queridos amigos. O mais importante, Lígia, é a gente ter a certeza que a Lava Jato não acabou. A Lava Jato está agora num processo diferente, de necessária investigação dos crimes cometidos por esse juiz, por alguns outros juízes e pelos procuradores que faziam parte da força-tarefa. O Brasil tem que se levar a sério. Na época da ditadura, nós não enfrentamos a ditadura como deveria ser enfrentada, não fizemos a responsabilização criminal daqueles torturadores e assassinos. Isso deu em quê? Deu num fascista que tentou o golpe, quase foi expulso do exército, que depois virou presidente da República e que no dia que ele foi votar contra a Dilma, ele exaltou o brilhante Ustra, que é um torturador, tinha que ser caçado. O Brasil tem que se levar a sério. Enfim, esses são os homens de família e bons costumes, tudo planejado para destruir o Lula por ódio e vingança. Mas eles nunca imaginariam que um hacker salvaria a pátria. Aleluia, meu Deus!